conheça o teu público para saber estruturar todo o teu processo de trabalho. O empreendedorismo, ele não começa na hora que tu decide fazer um negócio, ele começa quando tu tem uma mentalidade empreendedora, e isso vai ser muito importante para o dia a dia do negócio. Independente do que a gente vai vender no mercado, no Instagram ou redes sociais, a gente precisa ser bom no que a gente faz. Começar de uma forma certa, acertar no modelo de negócio. Não adianta a gente ver aí, às vezes, pessoas com vários seguidores, mas que têm trabalhos sem evidências nenhuma e que por trás a gente, tá vendo o que a fulana tá fazendo. A gente precisa ter esse direcionamento de pessoas que são referência na área que a gente tá atuando, né? Faça aquilo que você tem paixão por fazer. É muito fácil abrir a mente e começar um negócio, mas sem estrutura, sem método de trabalho, é muito complicado, porque tu vai fazendo, vai chegar lá na frente, nós vamos nos perder. E hoje eu estou aqui com convidadas muito especiais, que são minhas mentoradas da trilha empreendedorismo. E hoje as meninas vieram aqui contar as suas histórias, suas trajetórias, como elas se desenvolveram na carreira para chegar nesse momento tão importante que é um momento de transição. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem. Pode começar, Nobis, por favor. E eu quero agradecer cada uma de vocês por estar aqui e aceitar o convite para vir falar sobre empreendedorismo na área da saúde. Bom, meu nome é Anobis, sou enfermeira há 16 anos, tenho uma trajetória que se dá em centro cirúrgico, na área de liderança, de gestão. Atualmente atuo como docente e como coordenadora dos cursos de extensão. E aí, nesse contexto de o que vem no futuro, o que vamos fazer, pensamos em empreender, e aí chamei a Xarel e surgiu a ideia, ficamos pensando o que fazer. Com isso, entramos em contato com a Tiane e aí está surgindo a nossa empresa, que nós já vamos... está nascendo. Nós já vamos contar mais sobre essa ideia tão disruptiva, né? Muito obrigada, Nobis. Então, eu sou a Xarel, também enfermeira, né, professora universitária, e hoje indo para esse lado, então, do empreendedorismo, né, iniciando aí nessa trajetória, depois de 13 anos já trabalhando com cirurgia bariátrica. Então agora a gente investe, né, nessa área para empreender. Muito obrigada. E você, dona Ana? Eu sou Ana Rúbia, sou enfermeira, formada há cerca de 13 anos. Estou no momento de transição de carreira do CLT para a minha empresa, estruturando a minha empresa, então, e organizando junto com a Tiane o posicionamento, a organização, o sistema empresarial mesmo. Hoje nós buscamos trazer negócios aqui como exemplos de negócios iniciantes para mostrar que, mesmo sendo iniciantes, tem uma longa história, uma longa trajetória por trás desses negócios e principalmente no sentido de, mesmo iniciante, que nós não tenhamos um perfil que pareça ser amador, porque vocês de amadoras não têm nada, né? São 3 mulheres experientes, são 3 mulheres que vivem a história assistencial, que viveram a história da gestão e que vivem, em muitos momentos, a história da docência também. Então, se vocês são capazes, né, de ter vivenciado a excelência, né, o topo da pirâmide, enquanto profissionais assistenciais e gestoras e professoras, vocês têm todas as condições de serem profissionais empreendedoras. Xarel e Anobis, como surgiu a ideia de fazer um processo de consultoria na área que eu vou deixar vocês contarem? Quando a gente pensou em montar uma empresa, montar uma sociedade, conversamos várias vezes e pensamos em vários outros negócios. Tivemos outras ideias e aí fomos juntando o que uma sabia, o que outra sabia, enfim. E aí a Xarel tem essa vasta experiência junto ao paciente bariátrico, né, com consulta de enfermagem e junto com o grupo das coesas, e eu com essa minha expertise com relação à gestão, à docências e à organização, aí conversamos e optamos por trabalhar com a cirurgia bariátrica focado em uma consultoria para as clínicas e até mesmo com as equipes multidisciplinares. Por que é importante
esse negócio que vocês criaram? Foi sempre uma inquietação. Na verdade, como a Nobis falou, já faz um bom tempo que eu trabalho em cirurgia bariátrica, né? E sempre teve essa inquietação e essa discussão em todos os encontros que a gente ia, de como fazer uma jornada perfeita para o paciente, né? É tão difícil, a gente sabe que a obesidade hoje ela é uma doença crônica e ela tem que ser tratada como tal. O paciente ele busca essa cirurgia sempre pensando na resolução do seu problema, mas ele precisa entender que isso não é uma resolução, que isso é um primeiro passo, né, para uma mudança que é muito maior. E aí trabalhar toda essa jornada de forma eficaz é uma dificuldade que hoje a gente enfrenta do paciente depois de se sentir bem, manter, né, esse contato com a sua equipe, manter uma equipe coesa, a organização e o vínculo que a gente faz entre equipes e hospitais, porque é um momento em que o paciente está muito tempo acompanhado pela sua equipe e aí ele vai para o hospital, onde é uma equipe totalmente diferente. Então essas lacunas que a gente percebe que toda a jornada do paciente apresenta, a gente entendeu que a gente tinha soluções para isso, para que a gente faça então, de fato, a jornada desse paciente mais tranquila, mais orientada, né? Trazendo, então, uma fidelidade desse cliente para a equipe, que é o que importa, né? Trazer uma experiência diferenciada desde o primeiro contato até o acompanhamento pós-operatório. Isso. É uma mudança de vida, né? Não é só uma cirurgia simples, é uma mudança de estilo de vida. Totalmente. E eu fui enfermeira muitos anos, de gestão, né, dentro das áreas pós-cirúrgicas. E se a equipe não estiver coesa, como vocês trouxeram, o paciente não tem uma jornada, uma experiência exitosa e volta muitas vezes com problemas, com situações de complicação cirúrgica, não consegue mudar hábitos de vida. Então, parabéns, essa é uma ideia que eu acompanho desde o início e vejo como uma grande necessidade do mercado. Vocês vão falar o nome da consultoria? Então, a nossa consultoria é bariátrica. E tem o C e o A no final, que é de Xarel e de Anónis. Então, fica bem claro, né? É gestão relacionada ao processo do paciente cirúrgico bariátrico. Isso, a gente diz é bariátrica com C e A maiúsculo intencional, né? Intencional. Isso aí. Depois nós vamos falar sobre modelo de negócio. Ana Rúbia, nos conte qual é o teu modelo de negócio. O teu modelo hoje é um modelo mais tradicional, que é o consultório de enfermagem, e nós estamos aqui hoje entre enfermeiras, mas o profissional enfermeiro ele pode, né, atuar de forma autônoma no consultório, e tem novas legislações, aí, novas resoluções fortalecendo essa premissa de que nós somos profissionais autônomos. E como isso surgiu dentro da tua jornada, já que tu vem fazendo esse processo de transição? Como é que tu te preparou? Conta um pouco do teu negócio. O trabalhar com lesões cutâneas vieram de uma ansiedade, onde na assistência me fizeram buscar mais sobre tratamento de feridas, das lesões cutâneas em adulto. Durante minha jornada, muito trabalhei com assistência, com supervisão, com coordenação, e chegou no momento da assistência mesmo que eu precisei me aprofundar mais, que eu busquei procurar entender de lesões cutâneas em adulto, e isso me fez conhecer, me fez estudar e me diferenciar. E chegou um momento em que, além da assistência, eu continuava atendendo os pacientes domiciliares, e fui então que surgiu a ideia de abrir um consultório especializado em cicatrização. E aí os caminhos foram se abrindo, né? Partindo da cicatrização de lóbulos, aonde trata mais da beleza, né? E aí os lóbulos me trouxeram para as perfurações para ter uma jornada dessas clientes completas, né? E foi justamente de uma ansiedade que as coisas foram me levando. E das ansiedades, agora mais calmas, porque estamos organizando todo o processo da empresa, né? Organizando ali como empresa mesmo, como uma visão diferenciada diante do mercado de trabalho, do mercado, né? E me diferenciando. Muito bem.
criando um posicionamento que não é aquele posicionamento do enfermeiro que faz curativo, né? É um enfermeiro que busca a diferenciação dentro do processo de cicatrização. Hoje, tu estás migrando para uma área mais específica, mas a cicatrização faz parte do teu dia a dia e esse é o teu diferencial, né? Conhecer as fases da cicatrização é muito importante, porque não é só fechar um lóbulo, né? Tem que dar todo o suporte para o paciente, dar o suporte ali diante das ansiedades que ela traz, né? Porque estamos falando de beleza, estamos falando de história, porque muitas vezes os brincos estão ali, mas eles trazem uma história, né? Você devolve a autoestima. Exatamente, devolver a autoestima, a alegria em poder usar as joias, muitas vezes de família, né? Vocês todas trouxeram, e eu trago muito na minha história também, o quanto a gente aprendeu as habilidades que hoje são importantes para o empreendedorismo lá, enquanto éramos assistenciais, enquanto éramos gestoras, enquanto estamos dentro do universo corporativo. Se soubermos usar as habilidades e soubermos nos destacar dentro dos ambientes corporativos, são vantagens que você leva para o empreendedorismo. Então, vocês trouxeram aqui a importância de fui provocada a aprender mais sobre lesões. Então, fui lá, me desenvolvi, entrego o meu melhor todos os dias para o meu paciente, para a minha equipe, para a minha empresa. E isso hoje te traz mais conteúdo, te traz experiência para que tu possa viver isso dentro do empreendedorismo, né? Exatamente. E isso também nos fortalece como pessoa, tu poder ajudar pessoas, né? Tanto no ambiente dentro do corporativo, quanto fora, no nosso consultório, na nossa vivência do dia a dia. Claro. Então, as habilidades que vocês desenvolveram e que estão desenvolvendo ainda, talvez vocês não reconhecessem elas como habilidades empreendedoras, mas o empreendedorismo, ele não começa lá na hora que tu decide fazer um negócio, ele começa quando tu tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade empreendedora, e isso vai ser muito importante para o dia a dia do negócio. Como é que vocês todas são iniciantes no empreendedorismo? A Ana já está um pouco mais adiantada, vocês estão começando a fase de prospecção de clientes. Como é que foi enxergar a Nobis e a Xarel empreendedora? Quando é que vocês se deram conta que vocês, agora eu preciso me dedicar, agora eu preciso investir nessa formação empreendedora, que é muito mais de mentalidade, direcionamento. Que hora vocês se deram conta, agora vamos fazer isso acontecer de forma séria? Eu acho que quando a gente pensou no negócio e que a gente não tinha muito rumo, né? Não tinha um caminho. A gente queria, mas não tinha o direcionamento. Era um sonho. Era um sonho. Exato. Primeiro que a gente não sabia nem que a gente queria a bariátrica, né? O que a gente quer fazer? A gente quer empreender, que a gente quer juntar os conhecimentos que a gente tem, junto das habilidades, né? Os networks que a gente vai fazendo no decorrer da nossa vida profissional. E com isso foi o que fez com que a gente fosse buscar uma mentoria, buscar mais conhecimento. E isso, eu acho que todos os dias, né, a gente tem que, enquanto a gente ainda continua no CLT, né, todos os dias a gente precisa se policiar que eu preciso me dedicar para minha empresa também, e não só para o CLT, né. Estudar, buscar um tempo para isso. Tem organização e disciplina, né? Muito. Mesmo que seja dentro daquele tempo menor ainda, em função do processo de transição. Mas empreendedorismo, diferente do que muitos vendem por aí, é dedicação, é processo de trabalho. No início ainda, né, entendendo toda essa dinâmica de empreender, mas é evoluindo. Por exemplo, a Ana já formalizou a sua empresa, porque já chegou, né, no faturamento que é o teto do empreendedorismo dentro da enfermagem, porque tem, não sei se você sabe, tem um teto, a gente pode ser profissionais autônomos desde que chegue naquele teto. Depois começa a formalizar o processo de empresa. E é outro momento, né? Outro momento, são outras responsabilidades, são outras coisas que tem que cuidar, gestão financeira, gestão fiscal,
né, a questão da proteção jurídica, tudo isso nós aprendemos durante o processo, né? Então, a primeira consulta nunca vai ser boa, primeiro cliente de vocês vão ter muitas oportunidades de ajustar o negócio, mas tem que começar. Então, esse é o segredo. O caminho se faz caminhando. Como é que estão com coragem para começar as prospecções? Sim. Estamos já começando, né? Eu acho que o nosso marco, a gente já chegou start. nesse primeiro, já deu start, já estamos em contato, já estamos colocando o nome da empresa, né, dentro dessa área de bariátrica. A gente já está levando o nosso nome, nosso modelo de negócio, já estamos nos mostrando, né? Acho que a gente teve, como a Nobis falou, todo um cuidado quando a gente quis começar já Estruturando. de uma forma mais estruturada, não assim, vamos começar a ver o que dá e depois a gente ajusta. Não, a gente quis primeiro se preparar para quando a gente entende que o nosso cliente merecia isso, né? Da gente chegar lá com uma certa formalidade, já se apresentando como empresa. Então a gente teve todo um tempo de organização e dedicação para agora a gente ir atrás e estar apresentando. Então a gente tá nessa fase de ir apresentando a empresa. E sem pressa, né? Entendendo que é devagar e contínuo. Que não adianta querer começar grande e aí depois... Então a gente vai aos poucos construindo a nossa trajetória. Muito bem. E tá muito bonito, muito consistente, a metodologia de vocês é uma metodologia robusta e que vai trazer muitos resultados. Tem muitos... E nós vamos criar outros negócios ao redor dessa consultoria, né, Gurias? Porque a consultoria é um processo de confiança no mercado, vocês já têm o nome bem estabelecido, mas a contratação de uma consultoria leva um tempo, precisa muitas conversas, é uma mesa de negociação mais dura, então vocês estão prontas para as mesas de negociação, mas a gente tem que ir criando outras soluções que possam também ajudar os profissionais que trabalham nessa área. E nós vamos ter lançamento em breve, é isso? Sim. Estamos então nos organizando para fazer o nosso primeiro evento de lançamento, que vai ser em novembro, dia 15 de novembro, onde a gente vai lançar a marca para os profissionais que trabalham com cirurgia bariátrica e aberto ao público de tanto médico, né, quanto a equipe multidisciplinar também está convidada para entender melhor sobre a jornada do paciente e também melhorar a sua, né? E para a apresentação da bariátrica. Isso aí. Essa é uma provocação, né, que foi feita durante o processo de mentoria, porque nós temos que buscar esses espaços, né? Ninguém vai ficar sabendo da existência da bariátrica se vocês ficarem trabalharam, criaram estrutura, criaram modelo de negócio, criaram portfólio, criaram, né, a estrutura de conversa com os clientes. Agora precisamos colocar no mercado essa marca, que é uma marca de solução de gestão para as clínicas que trabalham com esses pacientes. E a Ana está trabalhando quase que diariamente, já tem clientes internacionais que vêm buscar ela. Conta essa história, Ana. Já é uns 2 ou 3 que vieram de longe para fazer. Exatamente. Uma cliente do Canadá entrou em contato comigo, em que eu já havia tratado o familiar, para que eu tratasse outro familiar que também não era de longe, não é de Porto Alegre, de uma cidade bem do interior, cerca de 400 quilômetros daqui de Porto Alegre, e ela fez essa trajetória de trazer então a familiar até o meu consultório, porque era inviável eu ir até lá, né, diante da distância, e fizemos então o acompanhamento e os encaminhamentos necessários para essa paciente. Essa é uma das histórias. Tem uma outra paciente que veio passear no Brasil e foi fazer a lobomodelação contigo. Isso, o paciente veio através de as indicações de boca a boca são as melhores indicações, né? E ela está a passeio no Brasil, retorna início de outubro e veio através, então, de uma cliente que já passou por mim, veio fazer a lobomodelação. Isso se chama experiência do paciente, né? Quando o paciente vem, tem uma boa experiência, desde a levantada de mão no WhatsApp, fez uma jornada, fez um processo, e ele continua indicando, porque o que diferencia
o empreendedorismo, de fato, é a experiência do cliente, a experiência do paciente quando eles passarem por vocês e indicarem a bariátrica para o colega, para o outro, né? Olha, os resultados foram esses e os resultados da Ana estão cada vez mais consistentes, né? Estão consistentes, já com um portfólio bem elevado e onde estamos, junto com a minha mentora, estruturando, né, uma mentoria VIP para as minhas possíveis mentoradas, porque eu acredito que o conhecimento não tem que ficar preso comigo, né? A gente tem que levar adiante, e aonde a gente está trazendo a alegria e trazendo a autoestima de mulheres, por que não divulgar, difundir, né, em uma mentoria, né, dentro do consultório, com clientes reais, para fazer esse acompanhamento e estruturando, então, a mentoria. O que a Ana traz é um diferencial dentro da estética. Hoje nós vemos muitos consultórios de estética que fazem os procedimentos, que fazem, né, um plano de cuidado, mas a lobulomodelação ainda é uma novidade. Tem muitas mulheres que, a Ana me conta os números, são muitas mulheres que precisam dessa reparação, e tem muitas profissionais do interior que trabalham com estética que já começaram a chamar a Ana. Então, se já tem gente perguntando se tem curso, temos curso. Temos mentoria. A área de estética se chama mentoria VIP, né? Já é um termo que se consolidou. Então, a Ana, ontem nós tivemos o nosso encontro e a Ana já começou a me apresentar a estrutura da metodologia de mentoria dela. E sem medo de ter concorrente, né? Eu sempre penso, ela vai ser a mentora das pessoas que trabalham com estética. Então, ela sempre vai ser a referência. Ela não vai ter concorrências, porque cada uma tem o seu estilo, a Ana é única, você tem o diferencial de ter feito várias formações, investido na sua empresa. Exatamente, e investido na empresa e estruturado a empresa de uma forma adequada, de uma forma onde eu consigo me posicionar diante do mercado, né? Qual é o seu diferencial, Ana Rúbia? Meu diferencial é a experiência do paciente e a trajetória dele dentro da lobulomodelação, que não é só a lobulomodelação, ela sai com todo o acompanhamento e de brinco. É um plano de cuidado. É um plano de cuidados, exatamente, e se ela quiser, tem mais as outras perfurações possíveis ainda. Se você tivesse a oportunidade, está tendo essa oportunidade de falar com muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que têm conhecimento, que têm habilidades, que querem fazer da sua trajetória uma trajetória voltada para o empreendedorismo, qual seria a sua orientação para essa mulher? A minha orientação é: vá devagar, conheça o teu público, conheça o que tu queres fazer para o teu público, conhecer as dores do teu público para saber estruturar todo o teu processo de trabalho. Porque é muito fácil começar, é muito fácil abrir a mente e começar um negócio, mas sem estrutura, sem método de trabalho, é muito complicado. Porque tu vai fazendo, vai chegar lá na frente, nós vamos nos perder. Tem que ter processo, tem que ter organização, tem que saber os passos a passos e a organização mesmo da empresa. O modelo de negócio, negócio que você se inseriu, né? Porque às vezes já está inserida e às vezes está começando, como as gurias fizeram, mas é olhar. Bom, já estou no empreendedorismo, não está funcionando A, B e C. O que eu posso fazer? Então, é estruturar, olhar modelo de negócio e muito orgulho dessa empresária, porque agora é empresária, Ana Rúbia, né? E digo, temos que ter um guia, temos que ter uma mentora, porque sozinho não se consegue nada. Agradeço muito por o destino, né? Ter me trazido até Tiane Muriel. Nos conhecemos numa palestra, né? Exatamente. E a questão que eu sempre trago, né? A questão do posicionamento. É como tu te posiciona no momento que você tem a oportunidade de palestrar, de estar num evento. Então, essa mentalidade de empreendedora, ela se manifesta não só lá no Instagram, ela se manifesta no dia a dia, com autenticidade,
Então, é muito bom ver vocês fazendo essa trajetória e trazendo um posicionamento diferenciado para que outros profissionais da saúde possam também se inspirar em vocês. E para vocês, como foi essa... Eu acho que eu sempre falo que coragem. Coragem. Coragem para começar, porque a ideia a gente tem, a vontade a gente tem. E aí, um dia, do nada, assim, eu pensei na Xarel para convidar ela pra... Do nada. Do nada, mas foi meio que do nada, porque, claro, ela tem toda a experiência, mas eu diria que foi intuitivo. Porque eu e a Xarel, a gente se conhece, mas a gente não é amigas. Acho que estamos nos tornando, mas a gente não tinha esse histórico anterior, assim, de ter essa relação de amizade. Foi totalmente no intuitivo. Eu quero empreender, quero fazer alguma coisa. E um dia eu mandei um WhatsApp, convidei a Xarel e ela topou, sem a gente saber o que a gente ia fazer. Aí começamos a conversar. Então acho que é coragem e processo, né? Ter um direcionamento, conhecer sobre o que a gente vai fazer, né? Não podemos trabalhar em algo onde a gente não conhece, vender algo do que eu não sei. Então a gente precisa estudar bastante para saber o que a gente vai ofertar para o nosso cliente. Que ele é o nosso principal... é a meta que nós queremos atingir, né? É o nosso cliente, porque a partir disso, independente do que a gente vai vender no mercado, no Instagram ou redes sociais, a gente precisa ser bom no que a gente faz. Porque não adianta a gente ver aí, às vezes, né, pessoas com vários seguidores, mas que têm trabalhos sem evidências nenhuma e que por trás a gente, tá vendo o que o fulano tá fazendo. Enfim, então, o resultado, né? O resultado que todo mundo busca é a experiência do cliente, do paciente. Então, eu acho que tendo essa coragem, tendo definido, né, quais são as tuas inquietações, o que é que eu preciso resolver, acho que é importante a gente buscar referências na nossa área, né? Então, hoje, a Ana Rubia está aí como referência na estética, a Tiane, né, referência em empreendedorismo. Então, quando a gente resolveu empreender, a gente pensou em ti, tu é referência nessa área, a gente sabia que tu conseguiria nos dar esse posicionamento, e eu acho que isso é muito importante, para a gente começar de uma forma certa, acertar no modelo de negócio, né, ter uma boa organização do que a gente vai ofertar, para que a gente consiga atingir essa experiência, né, boa do nosso paciente, cliente. A gente precisa ter esse direcionamento de pessoas que são referência na área que a gente está atuando, né? E eu sempre digo, né, faça aquilo que você tem paixão por fazer. Então, quando as gurias trouxeram, bom, vocês são de áreas diferentes, né, a Nobis vem da área cirúrgica, que tem uma relação direta com a bariátrica, mas vocês precisam estar apaixonadas pelo problema, né? Como resolver o problema. E isso vai norteando todo o processo de trabalho. Para quem eu trabalho, quem são essas pessoas, para que eu chegue, como a Ana disse, que eu saiba as dores e os desejos dessas pessoas que eu vou abordar no meu dia a dia como empreendedora. E a Nobis trouxe a palavra vender, né? E nós vendemos experiência, vendemos produtos, vendemos serviços, vendemos experiência e soluções. Muito bem, eu agradeço mais uma vez a confiança de cada uma de vocês, porque eu entendo muito bem, eu também tenho as minhas mentoras, e é uma relação de muita confiança, né? Tu depositar o teu sonho na mão de alguém para te ajudar a guiar, a estruturar esse negócio que a tendência, bom, o teu já está consolidado, o de vocês também em seguida nós vamos acompanhar os resultados. Parabéns, meninas, mais uma vez, e muito obrigada pela confiança em estar aqui.